A paz do Senhor. Peço a Deus que o seu dia seja uma bênção em nome de Jesus. Que a paz do Senhor possa reinar sobre a sua vida e sobre o seu lar. E hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante que diz assim: faça o possível e viva o impossível. Veja como. É algo assim, faça o possível e viva o impossível. Como, né? Eu vou te explicar. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo do 4 ao 10, vai nos falar justamente sobre o que é possível e o que é impossível. Qual é o seu possível fazer? E deixa que o impossível, que é para Deus, ele irá fazer. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 4, vai nos dizer assim, do 4 ao 10. Vai nos dizer assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia! Qual era a situação aqui? Jesus, ele tinha que pregar para essa multidão e ele vendo que estavam parados ali 2 barcos. Jesus, que tem propósito em tudo, né? Jesus ia diretamente com um propósito, ele não perdia tempo. Ele foi no barco de Simão, porque ele tinha um propósito. E ele foi e pediu a Simão para que ele pudesse ficar ali no barco de Simão, fazendo do barco de Simão um lugar de pregação, né? Fazendo o seu púlpito ali. E Simão permitiu, ele ficou ali, ele falou à multidão, e depois que ele falou à multidão e despediu o povo, ele virou para Simão e falou assim: agora faze-te ao largo, né? Lança tua rede, ou seja, vá para o mar e lança tua rede. E Pedro falou assim, Simão Pedro falou assim, olha o que ele falou, né, lá no versículo 5. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, aqueles homens, eles eram pescadores que eles eram pescadores há muito tempo, então eles tinham experiência. E eles passaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Então, qual era o possível para Pedro? Era voltar lá. Ele podia até voltar. Mas, como ele já trabalhou a noite inteira e não pegou nada, o impossível seria ele voltar agora com peixes. Então, olha o que ele falou. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amado, isso é impressionante porque isso não parecia ter sentido, né? A pessoa trabalhou a noite inteira e não pegou nada. E agora Jesus manda de dia voltar lá porque vai achar o peixe, né? Manda voltar. Então, quer dizer, Pedro obedeceu, ainda que parecia algo assim, perdão pelo barulho, tá, gente, da moto, essa rua aqui, ela é barulhenta. Então, o que acontece? Pedro, ele fez o que era possível, embora não parecesse ter lógica. Porque se ele trabalhou a noite inteira, tendo a experiência que ele tinha e não pegou nada, como agora ele iria voltar de novo? Né? Sendo que ele já tinha lavado as redes, ele
poderia ter mais trabalho no lugar de peixe, mas ele fez o possível, que foi obedecer. E aí o impossível aconteceu, né? Por quê? Porque aí quando ele foi, ele lançou a rede, né? O 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Eles viveram o sobrenatural. Eles obedeceram aquilo que parecia não ter lógica, porque muitas das vezes nós queremos ir pela lógica, mas a fé ela vai além da lógica. A fé ela é algo sobrenatural, né? Então eles obedeceram e conseguiram tanto peixe, mas tantos peixes, né, que ali a rede ali estava se rompendo. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Era tanto peixe que quase que o barco afundou. Tamanha provisão que Jesus fez na vida deles por eles terem obedecido. Quer viver o sobrenatural de Deus? Faça aquilo que Deus mandar, ainda que pareça não ter lógica. Porque a fé é loucura mesmo, né? A fé é loucura mesmo. Mas só vê o sobrenatural de Deus aqueles que acreditam naquilo que ele fala e obedece, né? E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ali Pedro viu que Jesus realmente era um homem de Deus, que ele fazia milagres e que Pedro era um pecador. E por que Pedro reconheceu aquilo? Reconheceu o que houve? Só porque houve um milagre? Não, porque primeiramente ele ouviu a palavra, ele ouviu o que Jesus estava dizendo para aquela multidão. E aquele milagre só confirmou que Jesus era um homem de Deus, era o Filho de Deus, né? E que as palavras de Jesus eram verdadeiras. Então, ele reconheceu que ele era um pecador, né? E ele se apoderou ali diz, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Ele ficou admirado, porque ele nunca viu tal milagre. Jesus mandou, ele fez e o milagre aconteceu. Lembre-se que ele havia passado a noite inteira e não apanhou nada. E Jesus, no momento em que Jesus fala, e ele obedece a palavra que Jesus dá, o comando que Jesus dá, ele recebe o milagre. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Isso é maravilhoso, porque Jesus agora pega aqueles homens que eram pescadores e levam eles a outro nível, levam eles a um nível de intimidade com Jesus, pois agora eles seriam discípulos de Jesus, eles iriam conhecer a Jesus e eles iriam viver milagres e seriam canal de milagres. Quer ver? Lá em Mateus, né? Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus chama eles para que eles possam ir levar a palavra. E diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 8, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é possível hoje para você fazer? O que é que Deus tem te pedido? Porque se Ele te pediu, é porque Ele sabe que é possível para você. Faça o seu possível, confiando que Deus vai fazer o impossível. Aleluia! E aqui para terminar, para não ficar longo, né? Faça o seu possível hoje para que você possa ver o impossível de Deus na sua vida. Se Deus determinou algo para você, ainda que para você seja algo muito difícil, ainda que você ache que você não vai conseguir, coloque nas mãos do Senhor e obedeça, e Ele vai fazer o impossível na sua vida. E para terminar, lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus disse a um homem que estava precisando de um milagre para o seu filho, mas ele não tinha tanta fé, né?
E aí, como Jesus conhecia e sabia que aquele homem não tinha tanta fé assim, aquele homem virou para Jesus e falou assim: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, faça alguma coisa pelo meu filho. Se tu podes, olha só, se tu podes, colocando dúvida. Aí Jesus vai e vira para ele e fala assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então, ó, pega essa palavra aí, toma posse, coloca ela em prática na sua vida e receba a vitória da parte do Senhor. Olha, peço que você me ajude compartilhando essa mensagem, tá bom? Deixa aí seu comentário, tá? Deixa aí, fala aquilo que você pensou, o que resolveu essa mensagem na sua vida, o que te ajudou, tá bom? Comente aí. Deus te abençoe. A paz.